Fala, torcedor vascaíno, fala vascaína, aqui chegando o Vascaíno do Sertão, Marcos Alexandre, mais um videozinho agora, final de jogo, pra gente trazer, na minha visão, na maneira em que eu assisti o jogo, terminado Vasco 1, Cruzeiro 1, poderia ter terminado 2-1 para o Vasco, mais uma vez o tropeço de uma forma amadora. Mas o Vasco foi diferente. Então é o tema de hoje, final de partida. O Vasco hoje entrou em campo, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e buscava vencer a equipe do Cruzeiro nessa rodada. Infelizmente o jogo se desandou de uma forma em que a gente acreditava que começaria bem diante da equipe do CRB, como começou o primeiro tempo. Vasco começou o primeiro tempo muito bem diante da equipe do Cruzeiro, usando bem a marcação mais avançada, chegando mais próximo ali da grande área do adversário, pressionando a saída de bola, tanto do goleiro quanto da defensiva da equipe do Cruzeiro. Antes da gente comentar aqui sobre outros lances e outras questões que a gente viu dentro do jogo, quero pedir a vocês compartilharem a live, no caso aqui o vídeo, se inscreva no canal, aciona o sininho, tá bom? Deixa teu like aí para fortalecer a gente, garanto para ti que a gente vai buscar sempre trazer as melhores informações de uma maneira também analítica dos jogos de hoje. E o Vasco foi isso, hoje que aconteceu mais uma vez dentro do São Januário. Os primeiros 45 minutos de jogo, o Vasco foi um time que conseguiu jogar bola, conseguiu fazer e conseguiu imprensar ali, na maneira cearense de falar, conseguiu atalhar a equipe do Cruzeiro, colocar o Cruzeiro mais um pouco para trás. E isso dificultava a saída da equipe do Cruzeiro. Fábio tinha muita dificuldade de poder colocar os defensores para poderem sair. Saiu muitas vezes no chutão, o Cruzeiro tinha que se livrar da bola. O Vasco fazia uma tripla marcação, às vezes você via no lado direito, quando descia, até mesmo o Cano ajudando, às vezes o Léo Jabá, às vezes o Marquinhos Gabriel. Do outro lado virou o Morato, o Nenê, muitas vezes também descia o Cano pelo outro lado, às vezes dava um apoio ali pelo meio, o Andrei chegava, enfim. O Vasco sempre fazia um trabalho de tripla marcação. E com isso o Vasco começou a criar mais oportunidades. Teve a cabeçada do Castan, tivemos um lance de perigo já também no começo do primeiro tempo, uma cabeçada perigosa pelo lado do Vasco do Morato. Então tudo se encaminhava para que a gente pudesse pelo menos começar a criar oportunidades, as criações de oportunidade poderia sair gol. E o Vasco já no finalzinho acabou fazendo o seu gol, o gol com o Nenê. Mais uma vez o vovô tá on, foi lá e deixou o dele. Nenê pegou e marcou o gol 1-0 ao fechar das luzes do primeiro tempo. Era de se imaginar um Vasco que voltaria como voltou com o CRB. Não há de negar que o torcedor fica frustrado ao ver que a intensidade ela mudou. Mais uma vez, mudou. Então, quando se começou o segundo tempo, já vimos o Cruzeiro já tendo espaços na partida. Já vimos o Cruzeiro tendo oportunidades, tendo chegadas pelas laterais. O Riquelme estava tomando muita bola nas costas, tomou uma que quase sofremos o gol. Por sorte, o jogador não fez o gol da equipe do Cruzeiro. Então, ele começou a se desenhar quase o mesmo cenário que a gente viu da equipe do CRB, contra a equipe do CRB. A dependência 100% ali do Nenê pelo meio, agilizando os jogadores no ataque. Mais uma vez, eu me pergunto, e fico a questionar, e fico a perguntar, até quando nós vamos ter que aguentar o Léo Jabá? Se ele fez um jogo bom ou não, o problema é que muitas vezes
a gente tem que entender a cabeça do treinador. O Léo Jabá pode ter sido tecnicamente bom para o esquema tático do Diniz. Mas para a maneira ofensiva do que se ele se propõe, ele é um jogador ofensivo, ele não faz isso. Ele não faz. Então, ficou essa lacuna mais uma vez ali pelo lado esquerdo. Léo Jabá não dá. Morato hoje conseguiu fazer algumas jogadas, começou parecido àquele Morato do Flamengo contra o Flamengo, mas depois desapareceu. Marquinhos Gabriel, irreconhecível. Não dá. Por mais que ele tenha também sido uma peça que o Diniz acha fundamental no seu esquema, não dá para ficar 90 minutos na partida. É bater, é tentar tirar leite de pedra. Você tentar tirar futebol do Jabá, você tentar tirar futebol do Morato, você tentar tirar futebol do Marquinhos Gabriel. Eu não vou criticar tanto o Morato dessa vez, porque o Morato parece que acordou a luz ali, teve um momento de lucidez dentro de campo. Parece. Mas não era aquilo que a gente espera. Cano tinha que voltar, fazia as suas marcações, pouco tinha a triangulação ali com o Jabá, pouco se aproximava o Jabá para tentar um toque ali, 1-2, tentar envolver a defesa do Cruzeiro, ficava naquela de levar para o lado, às vezes voltava a bola, enfim. Era sempre a mesma jogada que fazia o Jabá. Então o Vasco no segundo tempo se perdeu de novo, conseguiu subir suas linhas novamente quando o Cruzeiro deu uma recuada, o Cruzeiro teve o momento de recuar novamente e o Vasco aproveitou essas oportunidades. A pergunta mais uma vez é por que o Diniz não faz as mudanças que tem que ser feito no momento que tem que ser feito dentro do jogo. Marquinhos Gabriel já devia ter sido substituído há muito tempo dentro do jogo e não é tirado de dentro do jogo. Eu não sei o que esse rapaz tem de tão bom que os treinadores não tiram. O Lisca foi assim e agora o Diniz foi dessa forma. Então, a gente analisar tudo isso, fizemos o papel que tínhamos que fazer. Dentro de casa, impor o jogo. Fizemos o gol com o Daniel Amorim, que na minha visão, mais uma vez o Vasco foi garfado. O Vasco foi garfado novamente, não foi puxado pela mão a bola. O Gabriel Peck não puxou a bola pela mão, isso ficou bem claro. Mas é o Vasco. Então vão usar de tudo para prejudicar o Vasco. E mais uma vez o senhor VAR está na jogada. E mais uma vez o Vasco é prejudicado. Sem falar de que ninguém entendeu nada e os jogadores dentro de campo parece que ficaram aéreos. Quando o Daniel Amorim fez o gol, o juiz apontou para o centro do campo, o que poderia ter sido o gol não, ele anulou. E dali partiu a jogada para o Cruzeiro sair no contra-ataque, foi lá na frente, uma cabeçada desviada e o Ramon fez o gol para a equipe do Cruzeiro. A torcida não entendeu nada, que na verdade não foi torcida, foram convidados. Diferente do que estavam colocando nas emissoras, de que o Vasco teve torcida, o Vasco não teve torcida, o Vasco teve convidados. Teve torcida elitizada, torcida reduzida, apenas os amigos dos amigos do presidente. E mais uma vez a gente foi garfado dentro do São Januário. Houve falhas pelo lado do Vasco? Houve. E muita. Mais uma vez a gente peca, principalmente no final de período, final do jogo. E, de novo, bola parada, cruzamentos dentro da grande área. É um Deus nos acuda para um time que não treina, parece que não treina bola aérea. O Vasco é horrível na bola aérea. É triste dizer isso, mas é a realidade. Então, analisando tudo o que a gente falou aqui, terminou 1-1,
nem foi bom para o Cruzeiro, nem foi bom para o Vasco. E está aí o resultado de quem deveria ter levado mais torcedores para apoiar ainda mais, lotar aquele caldeirão com seus 30% que daria para dar um barulho maior. Tinha poucos gatos pingados falando, gritando. Não era a torcida do Vasco que estava ali, aqueles torcedores que a gente conhece. Mas eram os amigos do presidente. E o Vasco sai de novo, prejudicado, sai com um empate que praticamente fechou o caixão para a subida para a Série A. Agora, senhor presidente, o senhor vai para a rádio de novo, o senhor vai dizer lá o seguinte: não me preocupa a 10ª posição, seu canalha. Essa é a realidade do Vasco, do seu, que não é do meu não. Na nossa história do Vasco não é isso aí não. O Vasco não é essa tralha que você, juntamente com esse inútil e incompetente pássaro, montaram não. Mas hoje foi um Vasco diferente. Foi um Vasco diferente. Mas ainda está longe de ser o Vasco que a torcida tanto quer. 1-1, ficamos ali numa posição novamente ali no meio da tabela. Dificilmente conseguiremos adiantar um pouco mais ali, porque dependemos de outros resultados. A vitória era de supra importância para uma sequência de trabalho. E mais uma vez o Vasco deixou escapar por imaturidade, que na hora que fez o gol e estava anulado, era para se recompor, era para ficar na frente do jogador do Cruzeiro, era para fazer catimba, era para segurar, e o Vasco foi amador. Mais uma vez pecou no amadorismo. Mais uma vez, no final do jogo, o Vasco sofre um golpe, e grande. E mais uma vez, o final de semana dos vascaínos vai por água abaixo, como está indo a história do nosso clube. Obrigado, Salgado. Obrigado, Pássaro. Dois incompetentes. Essa é a realidade do Vasco. Um abraço para todos. É o meu comentário, é a minha deixa aqui, meu protesto com relação à diretoria, mas dentro de campo o Vasco jogou bem, mas não foi suficiente para sair com os 3 pontos. Um abraço para todos, se inscrevam no canal, acione o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário do jogo de hoje, o que foi que você achou, comente o melhor jogador em campo, com certeza você deve colocar que o Nenê, e foi isso mesmo, mais uma vez o Nenê foi o destaque do jogo. Um abraço para todos, bom começo de semana, porque a semana começa pesado de novo para nós, que somos vascaínos de coração, e somos modinha, somos torcedores raiz. Um abraço e fui!